Eu quero ler com você um dos versículos que eu mais amo e eu tenho certeza que você também. Mateus 11 e 28. Mateus 11 e 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Vinde. Queridos, que versículo precioso. É tão precioso que só da gente ler, parece que a gente já se sente aliviado das circunstâncias que a gente vive e das pressões que existem. Eu destacaria aqui uma palavra, alívio, é uma palavra tão preciosa. A ideia desse versículo é a ideia de nós deixarmos nossos fardos, tristezas, dores nos pés do Senhor e receber esse alívio tão precioso. Esse versículo, gente, ele é tão precioso, tão maravilhoso. Ele sintetiza a graça de Deus de uma forma tão especial que, olhando para esse versículo, a gente descobre só nele, a gente vê o convite da graça, a abrangência da graça, o alvo da graça, a fonte da graça e o remédio da graça. Só nesse versículo. Quando eu digo que a gente descobre o convite da graça, a gente lê a primeira frase ali, vinde, até a vírgula, vinde a mim. O que é isso? Isso é um convite da graça. Quando a gente fala da abrangência da graça, o texto continua dizendo que é para todos. O vinde a mim é o convite, a abrangência é todos. Ele também fala do alvo da graça, os que estão cansados e os que estão oprimidos. A palavra cansado aqui significa forças esgotadas, alguém que está esgotado de tanto procurar algo e não achar. Quando você olha para o oprimido, a palavra oprimido significa aqueles que estão sem paz no coração, estão se sentindo humilhados ou que foram obrigados a se sujeitar a algo que não queriam. Observe que a graça, ela tem então o seu convite, no vinde a mim, a sua abrangência em todos, o alvo, todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E existe a fonte da graça. Jesus diz, eu vos aliviarei. Quem é a fonte? Jesus é a fonte. Ele é a fonte da graça. E finalmente, para encerrar esse versículo, nós temos o remédio da graça. E qual é o remédio da graça imediato? E eu gosto de chamar de remédio mesmo, é alívio. Então, num versículo tão precioso, a gente percebe como a graça ela é preciosa, abrangente, e esse versículo ele sintetiza esse primeiro contato da gente com a graça de Deus. O alívio, gente, é a resposta imediata ao coração do cansado e do aflito. É quando você está com uma dor muito complexa, uma dor insuportável, e aí você corre para uma emergência, para um hospital, e aquilo você está quase desfalecendo com aquela dor. E quando você chega lá, você não sabe exatamente do que se trata, o que é, que tipo de enfermidade que está produzindo aquela dor, mas você recebe uma palavra mágica do médico, né? O médico diz, eu vou te dar um remédio para cortar a dor. Gente, quem não gostaria de ouvir uma frase dessa diante de um momento de dor terrível? E o médico então de fato aplica. Eu não sei se você já recebeu um remédio desses poderosos para cortar a dor. É impressionante. Simplesmente o negócio entra na veia e imediatamente a dor diminui e desaparece. O alívio é esse remédio que corta a angústia, que corta a dor. E no momento de desespero, nós devemos responder a esse convite da graça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E pregar esse chamado de alívio, ele é um chamado para a igreja. Jesus, quando chama os 12 discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele fala a respeito disso. Ele diz para os discípulos, por onde vocês forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Agora, olha o nível de alívio que esses discípulos levariam. Ele continua e ele diz, curem os enfermos,
ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Do que ele está falando? Ele está falando de um evangelho que alivia. E aí ele termina dizendo: vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu gosto de dizer que vocês receberam de graça a graça, deem de graça a graça. É tão maravilhoso, queridos. A oração, nesse sentido de alívio, é algo legítimo. Você pode orar e pedir isso ao Senhor. O salmista diz no Salmo de número 107, versículo 28, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Tem um outro momento em que o salmista está fazendo uma oração e ele registra a oração que ele está fazendo, está lá no Salmo 4, versículo de número 1. Ele diz assim, olha a oração do salmista: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Escute agora. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sentir alívio, queridos, é maravilhoso. E ó, que maravilhosa graça que nos alivia. Quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, Cristo mostrou a necessidade da igreja de levarmos as pessoas até Jesus com uma proposta de solução de problemas, de alívio imediato. E não existe nada de errado nisso, porque a graça é apresentada desta forma, num primeiro momento. É bíblico a gente falar de milagres, da intervenção imediata de Deus numa situação na nossa vida, seja ela a situação que for. Isso é bíblico. Não se esqueça que Jesus, Ele é a porta. O nosso primeiro contato com tudo aquilo que Deus tem é o próprio Cristo. A gente sabe que não existe mediador entre Deus e o homem que não seja apenas Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, Ele é chamado de porta. E quando a gente lê João 10:9, a gente sente esse alívio só nesse versículo. Ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Escute agora. Entrará, sairá e achará pastagens. E quando a gente lê então o Salmo de número 23, o Senhor é o meu, nada me faltará. A gente sabe que uma vez eu fui desafiado por uma pessoa que disse assim: se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por que existem coisas que estão me faltando na vida? Existem coisas que eu estou passando necessidade, que estão fazendo falta. Eu disse: porque você entendeu errado, querido. O versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o original dele é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deus não te falta, mesmo quando te faltam coisas. Deus nunca te faltará. Isso é um nível de alívio, de entendimento. Ele continua, ele diz, olha só o nível de alívio desse texto. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Queridos, esse refrigera minha alma é receber o alívio. Eu não sei, a gente passou por uns dias de muito calor agora, e eu não sei se você teve experiência. A gente tem essa experiência o tempo todo quando está muito calor. Quando você sai da rua, que está lá, 40 graus de sensação térmica, e você entra num lugar que está no ar-condicionado 22 graus, e você toma aquele choque, e a pessoa, não sei se qual que é a tua sensação, mas é uma sensação de alívio. Refrigera a minha alma, aponta para uma sensação de estresse, de cansaço, e que de repente eu sou levado a esse alívio. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Não podia terminar diferente essa sessão, Por amor do seu nome. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Aí nós temos o versículo de número 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu não me falta. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas a gente começa a ler esses textos e já recebe alívio da palavra.
É um alívio, a tensão diminui. E o alívio de Deus, ele pode ser manifestado de várias formas. Pode ser manifestado através de uma canção. Eu não sei se você já teve essa experiência ou não. De às vezes você está passando por um momento difícil, você ouve uma canção e parece que uma cachoeira estoura na sua testa e você derrama todas as lágrimas possíveis no espaço daquela canção. Às vezes você recebe alívio através de uma palavra pregada, através de um abraço de alguém, através de um toque de alguém. Semana passada, ou retrasada, não sei, uma pessoa me procurou e disse: pastor, meu pai está com câncer, meu pai não é crente, mas eu vim pedir oração. E eu disse para ele: amém, eu vou orar por ele, mas se ele quiser, eu posso ir lá na casa dele, fazer uma oração com ele. E ela disse: eu não esperava isso, mas me ligou durante a semana e disse: pastor, meu pai aceita essa visita. E eu fui lá, e eu sentei no sofá, e nós conversamos ali por 40 minutos, e hoje a filha dele me procurou de manhã e usou essa palavra. O meu pai disse que no meio de tudo que ele está vivendo, com a certeza, no coração dele, ele tem uma certeza que vai morrer. Ele está realmente muito debilitado. Ele disse que aquela visita foi um grande alívio. Um grande alívio. Jesus disse, vocês repreendendo, ele diz: eu estive doente e vocês não me visitaram. Ou quando eu estive doente. Queridos, Deus usa pessoas para nos aliviar. Deus usa pessoas para nos dar um abraço, para dizer: olha, vai dar certo, eu estou contigo, eu vou orar por você. Deus é um Deus de alívio. A Bíblia diz, gente, em 1 Samuel 16, 23, olha onde eu vou levar isso agora, que Saul, o rei Saul, espíritos o perturbavam. E a Bíblia não descreve, mas ele ficava tão atormentado, tão atribulado, tão oprimido. Então, quando Saul ficava assim, eles chamavam o Davi, que ainda não era rei, o rei Davi, mas que ainda não era rei, o Davizinho. E Davi chegava lá, e adivinha o que Davi fazia? Davi estendia a mão e dizia: sai! Não! Davi dizia: olha, deixa eu abrir a Bíblia aqui e eu quero pregar um sermão para você. Olha, deixa eu te dizer que você está assim, porque você fez isso, ou você fez aquilo. Não! A Bíblia diz que Davi só chegava, tirava sua harpa e começava a tocar. Só tocava a harpa. Mais nada. E sabe o que diz 1 Samuel 16, 23? Davi tomava a harpa e tocava a harpa com as suas mãos. Escute agora essa frase. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e os espíritos maus se retiravam dele. Queridos, o toque de uma harpa gerava uma porção de alívio. Não existe nada de errado em a gente ouvir a palavra de Deus e se sentir aliviado por elas. Nada, nada, nada. O alívio é glorioso, é maravilhoso. E eu gostaria que você aplaudisse Jesus, porque Ele produz esse alívio na gente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porém, pastor, não tá dando para te ouvir não, sempre tem um porém no meio do negócio. Estava tão bom, agora você vê que já vem com esse porém. Eu venho com o porém de novo. Porém, queridos, o alívio é aquilo que a gente chama, vou usar o mesmo exemplo, de primeiros socorros. É você receber um remédio que corta a dor. Isso é um alívio. Mas não é a cura. Queridos, um remédio para cortar a dor faz parte de um processo muito maior. Você pode ir a um pronto-socorro e pedir um remédio para cortar a sua dor e ser atendido. Mas imediatamente você vai ser encaminhado para um processo que vai investigar o motivo da dor. Vai rastrear o motivo da dor. Vai gerar um processo para que você cure a fonte daquela dor. O Evangelho é a mesma coisa.
Nós somos, num primeiro momento, atraídos para Jesus. Mas isso não engloba, queridos. O alívio não engloba tudo aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Por isso, eu adoraria ficar só com esse versículo, Mateus 11, 28. Mas tem o 29 e o 30. E o 29 e o 30 é o complemento desse. Eu poderia parar aqui e ficar pregando só sobre esse. E era bem capaz que no final você ia dar até uma pirueta e um duplo mortal carpado. Mas não é toda a obra. Não é tudo que Deus tem. Por isso, vamos para o texto seguinte. Coloca lá para mim, por favor. Olha o que diz logo em seguida do alívio. Tomai sobre vós o meu... Pé, acendeu a luz vermelha. Pera, pastor, é alívio. Já está falando de jugo? Tem alguma coisa, essa palavra não se encaixa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, diga comigo, descanso. Diga comigo, alívio. Alívio é uma coisa, descanso é outra. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Logo depois que Jesus se apresenta como porta e recebemos o alívio, imediatamente o Senhor nos chama a um compromisso, que é simbolizado aqui na troca de jugo. E eu vou explicar essa troca de jugo. Há uma medida maior da manifestação de Deus, que é chamar você para um descanso da alma. O alívio, gente, se experimenta num primeiro momento com Cristo. Mas o descanso é aquela dimensão mais profunda do que Deus tem para cada um de nós. E só entra nesse lugar aquele que recebe o jugo sobre si proposto por Jesus. A gente ama dizer que Jesus é a porta, mas Jesus também é o caminho. Ele não é só uma porta. Ele também é o caminho. Você lê João 14, 6, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então a gente vê que a vida cristã, queridos, não é apenas chegar na frente de uma porta. Esta porta se abre, e quando nós entramos e nos sentimos aliviados, imediatamente nos é proposto um caminho, porque o reino de Deus é movimento, o reino de Deus é crescimento. Então eu já tenho base para dizer aqui que Jesus é a porta, mas também é o caminho, que Jesus é o socorro, mas também é cura, que Jesus é o remédio, mas também é a restauração, que Jesus é o de repente, mas também é o processo, que Jesus é o alívio, mas também é descanso. E, queridos, a gente consegue perceber isso, às vezes com exemplos muito simples. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você trabalhou o dia inteiro, você está morto de cansado, morto de cansada, mas arrebenta. Sabe aquele dia que você diz assim, eu não estou aguentando nem comigo. E quando finalmente, sabe, teus pés estão formigando, você está morto de cansado. Quando você chega em casa, o que é que você sente? Alívio? Sim ou não? Aí você vai para debaixo do chuveiro, espero que você vá, né? Não vai lá para o sofá desse jeito. Mas vai que você, vamos aqui no meu raciocínio, você vai para debaixo do chuveiro, você coloca aquele pijama de mendigo, né? Mais limpinho, cheirosinho, mas você ama, não tira aquilo do corpo, parece uma segunda pele. E aí você deita no teu sofazão. E quando você coloca os pés para cima no sofá, parece que os pés eles estão... O que é que você está sentindo? Pode falar. Alívio. Mas eu pergunto para você, você está descansado já? Não. O alívio que você está sentindo, eu estou falando de um processo de 10 minutos, de 20 minutos, e você sentiu o alívio. Mas você está descansado? Por causa disso você está pronto para sair e encarar um dia inteiro de trabalho? Não. O que você precisa? Vamos lá. Descanso.
E o descanso, você precisa de um descanso de 10 minutos? De 20 minutos? Não, você precisa de uma noite de sono, para que você se recupere. Olha a diferença do tamanho do negócio para o alívio. Uma noite inteira de sono, bem dormida. No outro dia o relógio desperta, ainda que você não queira, você pula, mas o teu corpo vai aguentar aquele dia. Por quê? Porque você descansou. Alívio é a porta de entrada. Alívio é Jesus dizer, eu sou a porta. Mas descanso é Jesus dizer, eu sou o caminho. Eu sou o processo. E nesse processo do caminho, existe um jugo. Só que o mais maravilhoso que ele diz, mas o jugo é suave. Olha que coisa tremenda, gente. Isso é tão maravilhoso. Mas na história do alívio, é aqui que muita gente para, mas para mesmo. Tem crente de 20 anos, 30 anos, que vive de alívio em alívio. Me diz se faz algum sentido. Eu estou com uma dor que eu quase não consigo respirar. Eu vou até o pronto-socorro, recebo um cortador ali, né, para cortar a minha dor, e no outro dia eu volto lá para receber outro, e no outro dia eu volto lá para receber outro. O que você falaria para essa pessoa? Falaria para essa pessoa, olha, você tem que procurar um médico, você tem que ver de onde vem essa dor, você tem que fazer exames, você tem que fazer um tratamento, você precisa alcançar a cura. Não faz sentido ficar indo todos os dias sem que você entre num processo. Queridos, a dor é o alarme de que algo está errado, mas é somente o alarme. O alívio, queridos, é a nossa primeira experiência com Jesus. Mas tem pessoas que param aqui, e como eu disse, o reino de Deus é um reino de movimento. O reino de Deus não é um lugar onde você chega e para, e pronto, você alcançou, está tudo certo. Não. Se você ler Hebreus 12:1, o escritor aos Hebreus diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Gente, essa frase é muito séria. Existe uma carreira proposta. A carreira proposta é um plano que já foi feito. Quando se tem uma corrida, antes de você participar dessa corrida de rua, existe um plano. Você sai aqui, esse é o trajeto, e aqui é a chegada. Aquilo já está proposto. O que o escritor está querendo dizer é exatamente isso. Existe uma carreira que Deus já propôs, que é o seu propósito. Então, quando a gente chega na porta e entra, imediatamente nós somos colocados num caminho. E ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pastor, mas como é que eu consigo isso? O resto do versículo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí ele vai falar do processo de Jesus. Olha só, Jesus também teve um processo. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olha o processo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Processo e alvo. Eu não queria já chegar aqui, mas vamos lá. Jesus passou o processo e alcançou o alvo, porque Jesus é porta, é caminho e é alvo. Jesus é um Deus de processo. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Pastor, amém. Como eu posso alcançar isso? Como transicionar de uma vida de alívio para um lugar de descanso? Um lugar onde as coisas acontecem de uma forma diferente. Então a gente precisa olhar para esse texto, e eu quero que vocês me acompanhem lá. Eu quero que você observe a última palavra do 28. Volta ali na tela anterior, por favor. A última palavra é aliviarei. Alívio. Volta agora na tela seguinte. Observe, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Pastor, como eu transiciono do alívio para o descanso? É simples, é só você ler o que tem no meio, entre as duas palavras. Aquilo que existe entre as duas palavras é o que te leva para um outro estágio. O que existe entre a palavra aliviarei, né, que nós estamos destacando o alívio, para a palavra descanso? Está ali. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso. Quem está comigo aqui?
pastor, o que é jugo? Querido, jugo aqui nada mais Jesus estava fazendo uma referência a uma peça aí do agro, né? Agro, que é aquilo que junta dois bois. É aquela peça de madeira que é colocada em cima de dois bois, e aquela peça faz com que aqueles dois bois caminhem juntos, por isso chama junta de boi, e eles caminham juntos e eles produzem uma força que arrastam o arado aqui atrás. Quem sabe o que é jugo aqui, lembrou? Diga amém. Quem não sabe? Jugo, queridos, é uma peça de madeira que faz assim, passa em cima de um boi e em cima do outro, para mantê-los juntos. Por isso chama de junta. E então eles produzem uma força muito maior do que se só um boi puxasse. E eles puxam o arado, que é uma peça. É um garfo ao contrário, gigantesco, que é colocado na terra e aquela terra é revolvida, né? Quem veio da roça aí ouvindo eu falar garfo ao contrário, deve estar pedindo para morrer. Ok? Mas nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Estou tentando explicar o negócio aqui, me esforçando ao máximo. Ok? Agora imagine o que é isso. A força que isso produz fazendo com que esses dois bois andem no mesmo passo, no mesmo compasso, na mesma direção, com o mesmo objetivo. E quando isso acontece, então produz uma força descomunal, que é capaz de arrastar, não só arrastar um arado, mas fazer esse arado arar a terra. A vida cristã, querido, é uma vida que nós não... Muita gente acha que a vida cristã é uma vida sem jugo. Mas eu quero te dizer que a vida cristã não é uma vida sem jugo, mas é trocar de jugo. Eu vou explicar isso. Quando nós estamos no mundo, nós caminhamos debaixo do jugo do pecado. E quem caminha ao nosso lado é o inimigo, nos fazendo caminhar por onde ele quer, ir para onde ele quer, nos direcionando a um lugar que nós somos obrigados pelo jugo do pecado. Então, Jesus se apresenta, tira o jugo de nós, o jugo do pecado, e ele despedaça esse jugo. Mas após fazer isso, ele coloca sobre nós um novo jugo. Eu vou provar isso para vocês com um texto sagrado. Aliás, vou conectar dois. Isaías 10, 27 diz assim, olha só. E acontecerá naquele dia, eu chamo esse dia do dia que você encontra a porta. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, escute agora, e o jugo será tirado do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Que obra maravilhosa! É quando Jesus nos liberta. Mas vamos para o próximo texto. Eu não preciso nem ler aqui. Você pode ler comigo ali. O que está escrito? Tomai sobre vós o meu jugo. Observe, um jugo é despedaçado, o jugo do pecado. Mas em seguida nós entramos debaixo de um novo jugo. E esse jugo é aquilo que une. É que faz a gente se juntar a quem? A Jesus. Agora será Jesus caminhando do nosso lado. Nós caminharemos no compasso dele, na direção dele, ligados pelo jugo. E o que é que nos liga a Jesus? A sua palavra. Portanto, a palavra de Deus é o jugo de Jesus que conecta você à pessoa que ele é. Aí o Senhor começa a caminhar com você. Aí você olha e diz assim, não dá certo, porque Jesus jamais caminharia do meu lado. Mas ele diz, eu sou humilde. Eu sou humilde. Ah, mas se ele caminhar do meu lado, ele vai me evaporar da terra. Porque eu tenho tantos erros e tantas falhas. Aí ele diz, eu sou manso. Ele é tão manso, mas tão manso,
que ele consegue caminhar do seu lado. Ele é tão maravilhoso. Ele se assenta no alto e sublime trono, mas ele caminha do seu lado, porque ele é humilde. Ele é humilde. Jesus é manso e humilde. Queridos, quando o Senhor fala de jugo, Ele está falando disso. Ele se refere a alguém que vem com uma carga, oprimido, cansado. Então Ele promete alívio. Mas a proposta de Jesus não é deixar os ombros e o seu pescoço livre. Ele se propõe a tirar o nosso jugo, para que a gente consiga carregar o jugo dele. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: qual é a vantagem disso, pastor? Trocar um jugo pelo outro. Eu digo, a vantagem está no fato de que o jugo dele é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Como isso é possível, pastor? Porque ele é manso e humilde. Gente, dá vontade de comer de colher a palavra de Deus. De tão maravilhosa que ela é. Da gente ter essa compreensão. Então, a minha proposta aqui nessa noite é simples. Vá além do alívio. E quando a gente vai além do alívio, nosso caráter passa por mudanças. Quando a gente vai além do alívio, é quando o casamento recebe mais do que os primeiros socorros. Discussões que são acertadas, são aliviadas e volta naquele ciclo. Porque na verdade não passa por uma cura, por uma restauração. É quando o casamento vai além dos primeiros socorros e passa por um momento de profunda transformação e de reforma. É quando, queridos, nós não apenas recebemos o perdão, mas vencemos o pecado. Olha a diferença. Quantos de nós, querido, fica pecando para receber perdão? E o receber o perdão é o alívio. Mas vencer o pecado é ter uma alma descansada em Deus. É quando caminhamos em vitórias constantes e vemos milagres muito maiores. Ah, não, pastor, os milagres estão nesse lugar do alívio. Não, querido. Existem milagres muito maiores para quem avança. Eu vou contar aqui rapidamente a história de Paulo quando ele chega na cidade de Éfeso, está lá em Atos 19. Olha só, presta atenção. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso e começa a pregar, meu irmão do céu, aquela cidade é impactada de imediato. No primeiro batismo nas águas, todos que foram descer as águas foram todos batizados com o Espírito Santo. Foi um negócio, e aí então ele começa a pregar na sinagoga, ou seja, na igreja do lugar. E quando ele chega naquela igreja, naquela sinagoga, as pessoas resistem a Paulo. E olha o que está escrito em Atos 19:8. Redobre a sua atenção. Escute. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Escute agora. Porém, muitos deles se mostravam descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Eles estavam falando mal de quem? Do caminho. Eles estavam falando mal de quem aqui? De Jesus. Porque Jesus é o caminho. Você acha que isso aqui está aqui por acaso? Se você for lá em Atos 19:8, você vai ver que caminho está escrito com letra maiúscula. No meio da frase. Está falando de Jesus. Por que eles não falaram, ou por que Lucas, ao escrever Atos, não escreveu assim, falando mal da porta? Porque Jesus é porta também, sim ou não? Eles estavam falando mal de quem? Do caminho. Você sabe por quê? Porque a gente não fala mal da porta, mas a gente fala mal do caminho. Eu vou explicar por quê. Porque a porta é o alívio. A porta é um nível que você não tem compromisso, você está chegando. Se precisa desesperadamente de um alívio, você nunca vai falar mal da porta.
Com certeza, cada um de vocês aqui tem um testemunho para dizer, aquela vez Jesus, olha, me abençoou e aconteceu. Você está contando de Jesus como porta. Mas Jesus como caminho, processo, compromisso, renúncia. E o que tem de crente falando mal do caminho? Meu irmão, da porta eu não falo mal, mas do caminho. A gente quer Jesus como porta. E ele passa a discorrer diariamente. E sabe o que produziu? Nada. Acabou. Acabou o alívio. Não estava produzindo mais nada. Então, olha o que Paulo vai fazer. Ele chama um grupo à parte e durante 2 anos ele ministra diariamente para esse grupo. O que é isso? Processo. Processo. E depois desses 2 anos, o processo gerou um ciclo progressivo de milagres que virou novidade até para Paulo. Porque até o lenço de Paulo curava depois do processo. Quem está entendendo isso? Diga amém. Existe um lugar, gente, de aprendizado que vai além do alívio. Um lugar de milagres e intimidade com Deus, nunca antes experimentado por você. E o mais maravilhoso é que Jesus está dizendo assim, vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Se a gente para no alívio, a gente está desperdiçando o complemento da obra de Deus. E além disso, ainda impedimos milagres extraordinários. Jesus diz, porque o meu jugo é suave. Queridos, Jesus está propondo um compromisso depois do alívio. Jesus está propondo algo maior. Mas eu não vou romantizar aqui para você, não. O compromisso nunca é totalmente agradável. Você vem falar para mim que é bom? Não, não é. Por que não é bom, pastor? Pastor, claro que é bom. Jesus vai caminhar do meu lado. Ele vai caminhar do teu lado. E aí, quando você quiser fazer algo, ele vai dizer, não faça. Faça o que eu estou fazendo. E renúncia não é bom. Você dizer para mim que você quer fazer um negócio e não pode, não é bom. Mas Jesus te chama a esse nível de compromisso. Todo compromisso com Jesus terá um caráter de jugo. Porém, diferente de tudo que o mundo te oferece, o jugo dele é suave. E o fardo é leve. Eles não têm como fugir do senhorio de Cristo. Não tem como querer uma vida vitoriosa sem obedecer a palavra de Deus e caminhar junto com Jesus. E João entendeu isso, então, na sua primeira carta, lá em João, 1 João 5,3, João escreve assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, a sua palavra. Agora escute o que ele vai dizer. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Isso é uma mentira que o diabo colocou, queridos, no seio das igrejas, de dizer que servir a Jesus virou até meme. Tem um cara aí no meme que fala que a pior coisa que tem é ser evangélico, porque não pode um monte de coisa. Virou meme. Essa história. Mas a palavra de Deus é viver algo. Quem não quer ir para um lugar de descanso? Um lugar de experimentar algo tão maravilhoso do Senhor. E ele continua dizendo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quando Paulo diz que os mandamentos não são penosos, ele está enfatizando que embora haja uma dimensão de compromisso com Deus, ela não é pesada. E que você, cada um de nós, podemos ter uma fé que vence o mundo. Deus, queridos, não é injusto. E o descanso é para aquele que se firma em uma dimensão que vai além da porta e que corre o caminho que está proposto. Eu espero, sinceramente, que isso te sirva de estímulo para que você vá além. Tem um rei na Bíblia chamado Ezequias. E eu já preguei aqui sobre uma fase da vida de Ezequias e vocês vão lembrar. Esse cara, ele alcançou um nível de alívio
que nenhum outro, eu acho, de nós aqui jamais vai alcançar. Esse cara era rei de Judá, ele estava dentro de Jerusalém. E o Senaqueribe veio com 185 mil homens, cercou a cidade. Eu já preguei sobre isso esses tempos atrás. Ele cerca a cidade e o rei Senaqueribe manda, eles estão fechados dentro de Jerusalém, e ele manda uma cartinha, ele diz assim, olha, não confie no Deus de vocês, porque ninguém vai livrar vocês da mão do Senaqueribe. Esse Ezequias, quando pega a carta, ele corre para a igreja, para o templo. Ele vai pedir socorro. E ele se lança no pé do altar, e ele mostra a carta, ele põe a carta no altar, e ele diz, Senhor, olha aí, nossa, esse rei está provocando quem tu é. A morte está na nossa porta. O cheiro de morte já começa a subir na cidade por causa do cerco. Olha onde esse cara estava, apertado, num lugar de aperto. E o Senhor decide lhe dar o alívio. Então Isaías vai até ele, o profeta Isaías, e profetiza para ele que eles sairiam, que o Senhor daria vitória e que aquele exército seria envergonhado, porque Deus é Deus. Naquela noite, o anjo do Senhor passou no arraial do inimigo e destruiu aqueles 185 mil homens. No dia seguinte, os que sobraram voltaram e a fama se espalhou que o Deus de Israel era um Deus que não dá para mexer, não. Imagine o nível de alívio de Ezequias. Para pensar nisso. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias começou a se achar. Porque Ezequias começou a crescer muito. Todos os reinos do mundo começaram a mandar presentes para Ezequias. Meu Deus, a história correu, gente. Mandaram no WhatsApp, fizeram stories. História bombou, viralizou. E o rei Ezequias começou a se tornar grande, forte, poderoso na terra. E adoeceu. E virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus. O homem que experimentou um nível de alívio, gente, inimaginável, virou as costas para Deus. Por que ele virou as costas para Deus? Porque agora não precisava mais de Deus. Porque todos os exércitos tinham medo dele. Mas não era medo dele. Era um temor do Senhor e não dele. Mas ele tomou aquilo para ele. E ele se engrandeceu e se engrandeceu. O versículo mais triste com relação a esse rei que viveu coisas incríveis e que revela o tamanho do poder de Deus está em 2 Crônicas 32, 25. Diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que Deus lhe fez, porque, tem um motivo, o seu coração se exaltou. Ele viveu uma experiência de alívio, mas depois ele achou que não precisava mais de Deus. E ainda que você pense que eu estou falando de um rei de, sei lá, quase 3.000 anos atrás, e é uma história muito distante, a palavra de Deus tem a capacidade de se tornar atual. Quantos de nós já não experimentamos do alívio de Deus, mas depois achamos que não precisava mais dele? Abandonamos seus caminhos? Abandonamos a igreja? Quantos de nós já não choramos em pé de altar? Já derramamos lágrimas num quarto trancado, pedindo socorro? E recebemos o alívio de Deus? Mas na primeira oportunidade, é como se chegássemos na porta. A porta se abre, somos aliviados. Então Jesus nos chama a entrar nesse lugar e seguir o caminho. Mas a gente fica felizão com o alívio que recebeu. Fecha a porta de novo e vai viver as nossas vidas. E o ciclo se repete. Qual que é o ciclo? Cansado e oprimido. Cansado e oprimido. E aí nós corremos, muitas vezes, quando estamos desesperados, para ver se bate na porta. E Jesus é tão maravilhoso que Ele abre a porta e nós nos sentimos aliviados.
Ah, o Senhor é maravilhoso. E aí Jesus diz, entra e vamos caminhar junto. Eu despedaço esse jugo, troque pelo meu e vamos caminhar juntos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não, tá bom, estou felizão com esse alívio. Fecha a porta e vai viver a vida de novo. Foi o que Ezequias fez. Ezequias recebeu uma dose cavalar de alívio e se engrandeceu. Achou que não precisava mais de Deus, que todo mundo tinha medo dele. Meu irmão, e o fim dele é esta frase: não correspondeu aos benefícios porque o seu coração se exaltou. Diante de quem o coração de Ezequias se exaltou? Diante daquele que é humilde. Olha só a capacidade humana de um Deus, queridos, que está assentado num alto e sublime trono, que tem as rédeas da história na sua mão, que se assenta na sala do governo do universo. Ele tem a humildade de caminhar ao seu lado, mas a gente tem a arrogância de virar as costas para ele. Para pensar. Se esse Jesus não deveria nos varrer do mapa, e não faz isso porque ele é manso, porque ele nos ama. Então, queridos, ele nos chama a esse lugar, e Paulo entendeu esse lugar. 1 Coríntios 13:11, Paulo vai escrever e vai usar um exemplo que todo mundo conhece. Ele diz: quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ou seja, eu construía um entendimento, mas como menino. Ele diz: mas agora que eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que isso significa? Que se Ezequias não correspondeu aos benefícios, nós servimos um Deus que tem expectativas a nosso respeito. Ele tem uma expectativa. E qual é a expectativa? Que a gente cresça, que a gente caminhe ao seu lado. Há uma expectativa. Ezequias não correspondeu. E só existe uma forma de você não corresponder às expectativas de Jesus: se exaltando, sendo arrogante o suficiente para bater no peito e dizer: deixa que eu dou conta. E ficar correndo de alívio em alívio. Queridos, o Senhor nos chama a esse crescimento. E todos nós temos essa expectativa. Hoje de manhã eu estava falando que ainda que quando os nossos filhos estão pequenos, são bebês, enfim, a gente diz assim: o tempo está passando tão rápido. Nossa, eu não queria que crescesse, eu queria que ficasse assim. A gente fala isso porque a gente ama. Mas todos nós temos a expectativa de que os nossos filhos cresçam com saúde, debaixo da graça, que conheçam Jesus e que construam a sua própria história. Estava dizendo, o Brian nasceu com 51 centímetros, 3,2 kg, e cresceu. Eu fico felizão. Olha, que grandão. Eu falo para ele: grandão do pai. Ele diz: pai, já estou adulto, não precisa ficar me chamando assim. Pô, pega leve aí. Eu digo: grandãozão do pai. Aí ele tem 1,83 m e eu tenho 1,83 m. E as pessoas dizem: poxa, o Brian está maior que você. Eu digo: é o topete. Mas ele também, eu digo, eu já comecei a ser arrebatado. Começou pelos cabelos. Queridos, há uma expectativa nossa, que os nossos filhos cresçam, sejam pessoas de bem, conheçam ao Senhor. O que nos faz crer que Deus não tem a mesma expectativa que a gente? O que Jesus disse para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. E quando a gente nasce, a gente é o quê? Bebê. A gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente só sabe reclamar chorando quando quer alguma coisa. A gente não responde por nós. E aí vem o pai, vem a mãe e pega aquele pacotinho, né? Que está ali só para reclamar e você está ali só para amar.
E você começa a caminhar com esse bebê, e esse bebê se torna uma criança, essa criança se torna um adolescente, um jovem, um adulto. E você acompanhou todo o crescimento. Gente, é isso que esse texto está falando. Jesus está dizendo, eu vou pegar você e vou caminhar ao seu lado, e vou fazer você chegar à minha estatura. Eu vou fazer de você alguém parecido comigo, no caminhar, no falar, no agir. Eu quero caminhar do seu lado. Mas, gente, Ele é Deus, e nós somos nozes. Por que Ele faz isso? E Ele explica. Ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele nos chama. Agora, você já viu aquele adulto que ainda é criança? Já viu, não? Conhece algum? O cara já é um marmanjão, mas é crianção de tudo. Chega a dar até uma gastura na gente. Dá vontade de falar, cara, cresce, meu irmão. As tuas atitudes não correspondem com o seu tamanho e com a sua idade. Por quê? Porque isso gera uma... E eu acredito que muita gente está assim, gente. Que o Senhor está chamando a um crescimento. E Paulo entendeu isso. Ele diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança, eu falava como criança. Mas agora eu me tornei homem. E deixei para trás as coisas de criança. O Senhor está nos chamando a um lugar de amadurecimento. E eu vou terminar, eu vou pedir para o Mateus subir aqui. Mas não disperse a sua atenção. Preste bem atenção, por favor. Redobre a sua atenção. Hebreus 12:12. Presta bem atenção. Olha o que diz. Ele diz assim, portanto, e esse portanto, eu quero usar aqui na minha pregação. Eu preguei até aqui e agora eu quero fazer um fechamento. Por isso esse portanto eu vou usar aqui. Portanto, baseado em tudo que você ouviu, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Eu pergunto para você, quem tem mão enfraquecida e joelho vacilante? Bebê. Um bebê consegue, gente, pegar um objeto pesado e sustentá-lo? Não. Um bebê consegue andar? Aqui, numa outra tradução, diz, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos trementes. Você já viu, eu lembro quando os nossos eram pequenos, a minha esposa ficava lá do outro lado da sala, eu ficava do lado de cá, e eu ficava, vem com o papai, e vem com o papai, e fazia, só faltava dar pirueta para ver se vinha de lá para cá andando, e aí dava os 3 primeiros passos como? Com os joelhos trementes. 3 primeiros passos, e eles davam 3 primeiros passos, e caía. Mas sabiam cair sentado, e eu dizia, é filho de Adão, né? Caía sentadinho e dava risada. Joelhos trementes, mãos enfraquecidas. Mas olha o que o texto diz. Portanto, chegou a hora de você fortalecer as mãos e de firmar o joelho. E aí ele continua, ele diz assim, façam caminhos retos para os vossos pés. Ainda nesse exemplo dos nossos filhos aprendendo a andar, eu lembro que daí então, quando finalmente eles começaram a vir de um lado para o outro, logo no começo, eu dizia, vem com o papai, vem. Aí eles vinham, eu estava lá, a minha esposa estava aqui, soltava, eles olhavam para mim e faziam assim, ó, e terminava lá dentro da lavanderia. Por quê? Porque a falta de equilíbrio. E o texto diz assim, façam caminhos retos para os vossos pés. Existe um alvo. Firme as mãos, firme o joelho e faça um caminho. Em outras palavras, cresça, corra com paciência a carreira que Jesus já escreveu para você. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o chamado, queridos, de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Eu não queria ler o final desse texto de Hebreus, mas eu vou ler. Porque tem um monte de crente que aprendeu a andar, segura. Mas olha o que o texto diz. E que o manco não se desvie, antes seja aliviado. Não. Ele está dizendo que o manco não se desvie, antes seja curado.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Que tem gente que sabe que Jesus é o alvo e que já caminhou nesse caminho, que já entrou nesse processo, mas aí caiu o seu primeiro tombo, e ao invés de se deixar ser curado por Jesus, levantar e seguir, desistiu. Não, isso aqui não é para mim não, esse negócio aí não é para mim não. E aí se torna aquele que um dia caminhou e correu, mas agora está se arrastando. A palavra manco aqui no original é a mesma palavra usada por aquele que se arrasta. E aí o texto diz que o manco não se desvie, mas seja curado. E o que tem de manco que se desvia, cai. Fui magoado, fui entristecido, eu pedi um alívio e ele não me deu. Quando na verdade ele estava exatamente do seu lado, dizendo: eu choro com os que choram, eu me alegro com os que se alegram, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu sempre caminhei do seu lado, mas você desistiu. Eu desisto. Vou ficar me arrastando numa vida espiritual, e os anos passam na nossa frente, e ainda ficam chateados quando vê alguém mais novo, com menos tempo de fé, correndo. Não sei, acho que isso aí é meninice, porque está se arrastando numa vida espiritual. Queridos, eu vou terminar dizendo: existe alívio do Senhor para a sua vida, e existe alívio aqui nessa noite, porque Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. E chegou, aliás, passou da hora de você fortalecer as suas mãos, firmar os seus joelhos e fazer caminhos retos com os seus pés. E se você é um dos mancos que ele está mencionando aqui, seja curado por Jesus. Pastor, eu não mereço, mas ele é humilde. Pastor, eu merecia era o castigo, mas ele é manso. Ele está aqui nessa noite, queridos, não só para aliviar a sua alma, mas para curar e te levar a um lugar de descanso. Quem está entendendo? Eu vou terminar com isso. Que por mim eu ficava pregando aqui até amanhã de manhã, mas eu vou me segurar agora, eu vou terminar com isso. A vida cristã é um processo. Quando Jesus aparece em João capítulo 1, e João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os discípulos de João viram que João apontou para Jesus, 2 deles correram atrás de Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, aonde tu mora? Aonde tu para? Aonde tu fica? E Jesus dá um spoiler do que é a graça de Deus. Jesus responde eles com uma frase, diz assim: vinde e vede. Vinde e vede. Só isso. Queridos, essa frase sintetiza a primeira fase, que é essa que eu estou pregando. O vinde é esse. O vinde a mim todos que estáis cansados. O vede está falando de relacionamento, de processo, de caminho. E então Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele concluiu a obra. Vinde, vede. Mateus 28, o que Jesus diz? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alvo, porta, caminho, alvo. Vinde, vede, ide. Diga comigo: vinde. Agora vamos lá juntos? Vinde, vede, ide. Você parou no vinde, meu irmão. Você achou que isso é tudo? Existe um processo onde você vê, onde você descansa no Senhor mesmo diante das circunstâncias, porque você já não é mais menino. Você está crescendo com Jesus, e depois Ele te levanta e diz assim: agora cumpra o teu chamado, ide. Queridos, há um processo nos aguardando, e que essa palavra possa frutificar na sua vida. Ele morreu naquela cruz para conquistar a obra completa.
a sua carne e o seu sangue, o vinho e o pão, e que a gente possa gastar a nossa vida com Jesus. O alívio, queridos, às vezes para você pode ser o culto de domingo à noite, onde você vem, recebe uma palavra, canta um louvor e você se sente aliviado, e é legítimo. Mas o descanso é viver não só de um momento, mas uma vida diante do Senhor. E Paulo, quando entendeu isso, disse: uau, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, que lugar! Ele vive em mim. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a dele. Não é mais os meus passos, são o dele. Não é mais a minha direção, é a dele. Quem está entendendo? Amém? Eu gostaria de cantar uma canção com você, e que você fizesse dessa canção uma oração. Vamos ficar de pé? Vamos fazer desse momento, dessa canção, uma oração. Vamos juntos. Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Por isso tu és a minha porção. Tenho esmagado vinho novo no vão, e eu não sou mais eu não sou mais eu. Vamos, levante suas mãos, vamos juntos. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz ver, és o nome que escuta beijar, e olhar pro rosto ao amanhecer. Aleluia!